Na presente etapa evolutiva, o objetivo de nossa vida é o desenvolvimento da consciência, ou melhor, do poder consciente, até a perfeição humana. Para isso, é sumamente útil o conhecimento do raio, pois quando o homem sabe a que raio ele pertence, descobre o seu mais formidável poder. E ao exercitá-lo, adiantará muito rapidamente, com resultados felizes ou desastrosos, segundo sua maneira de exercê-lo. Por causa principalmente da incalculável gravidade do perigo que envolve o conhecimento dos raios, o mesmo tem sido mantido em reserva até que os dispostos a recebê-lo tenham aprendido bastante acerca da natureza da vida humana e da positiva fraternidade. Se um homem se enamora de um ideal e com ele se identifica de tal sorte que sinta em seu interior o poder do ideal e propenda a ir cegamente atrás dele, sem ter em conta as fraquezas de seu caráter, em tal caso é quase seguro que fracasse em seus esforços de adiantamento. Daremos alguns exemplos que o demonstrem. Se o homem busca a verdade no raio científico e o amor ou devoção escasseiam em seu caráter, não tardará em imolar vidas de animais e mesmo humanas em seu afã de investigação. Por outro lado, se um indivíduo é intensamente filantrópico, mas fraco em entendimento, pode incorrer sem querer nos mais tremendos desatinos, levado por seu zelo do bem-estar da humanidade. Se tem poder e ocasião para isso, é capaz de provocar sangrentas revoluções. A grande utilidade do conhecimento dos raios consiste em que permite ao indivíduo achar e sentir sua qualidade dominante, e depois de achada e sentida, empregá-la inteiramente no desenvolvimento das qualidades relativamente deficientes. Os que tenham lido meu trabalho sobre a construção do caráter recordar-se-ão de que todo intenso vício humano indica uma deficiência de caráter, acompanhada de certa fortaleza. Um caráter débil em todos os seus aspectos não é capaz de fazer grande coisa, e aos de tal caráter costumam chamar bons, conquanto seja difícil saber para que são bons. Portanto, se o homem reconhece algum ponto fraco em seu caráter, tem de empregar em revigorá-lo suas vigorosas qualidades. Assim, por exemplo, se tem régia vontade e escassos sentimentos humanitários, tem de valer-se de sua vontade para favorecer e auxiliar o próximo até que seu humanismo alcance alto nível. Neste caso, e em todos os análogos, o indivíduo ganha muito e nada perde, porque fortalece a sua vontade em tanto grau como se empregasse em propósitos egoístas, mas ao mesmo tempo fomenta o amor. Na verdade, é difícil alterar os motivos habituais, mas quem crê na reencarnação e se convence de que a finalidade da vida é a construção do caráter, não tardará em eliminar os motivos fúteis e saberá que, ao agir quando melhor lhe seja possível, põe-se em mais ampla e benéfica relação com o próximo. Na senda que conduz à consciência perfeita, o homem não necessita de se esforçar na conquista simultânea das qualidades correspondentes aos 7 raios, mas sim, deve aperfeiçoar-se em 3 deles, nos 3 primeiros, cujas respectivas qualidades são a vontade, o amor e o pensamento. Se é bom filósofo, não tem de preocupar-se em ser cientista, e se tem afeição à arte do 7º raio, não há de empenhar-se na obra do primeiro. Contudo, quem tenha por princípio predominante o do 4º raio, pode considerar que suas deficiências estão no 2º ou no 6º, ou no 3º ou 5º, mas bem que no 1º ou 7º, porque há estrita afinidade entre os raios 1º, 4º e 7º, como há entre o 2º e o 6º, e entre o 3º e o 5º. No entanto,
sempre convém que uma, ao menos, das 3 escolhidas linhas de autoeducação esteja no grupo dos 3 primeiros raios e que a outra corresponda ao grupo dos 3 últimos, pois assim se tornará o caráter mais equilibrado e evitará que o aspirante se aparte demasiado do mundo ou nele se submerja fundamente. Tenho chamado sub-raio a qualidade ou princípio que em vigor segue ao predominante no caráter individual. Se esta segunda qualidade pertence ao mesmo grupo que a predominante, como por exemplo, se esta é do 2º raio ou a do 5º raio, e aquela pertence ao 3º ou ao 7º, resultará desequilibrado o caráter. Em tal caso, convirá que o indivíduo escolha como terceira qualidade que atualizar uma do outro grupo e empregar em sua atualização todo o poder do seu raio. Depois, a do sub-raio, ou seja, a que segue em vigor e intensidade a do raio. E por fim, uma terceira, a que melhor lhe pareça entre as remanescentes, depois de aplicada a regra que temos descrito. Já não há de temer, então, prosseguir tão rapidamente como possa. Sobretudo, se vê na terceira qualidade escolhida o ponto fraco de seu caráter, para cujo fortalecimento tem de empregar sua qualidade mais vigorosa. A rapidez do progresso requer a compreensão das 2 leis capitais que o favorecem. Assim como no mundo experimental há 2 princípios fundamentais, o ativo, representado por Vishnu, e o passivo, simbolizado por Brahman. Assim há também 2 leis capitais, a do karma e a do dharma, respectivamente, pertencentes a eles e que atuam em prol do desenvolvimento da consciência. Costuma-se considerar-se a lei do karma como castigo infligido que prejudicaram o próximo, mas esta explicação não define sua verdadeira índole. Em realidade, é um plano harmônico que ensina ao homem por coação externa o que não quis aprender por instantâneo impulso de sua consciência. É o meio de que se vale a natureza para insistir em que o homem cumpra as responsabilidades contraídas em proporção ao desenvolvimento de suas faculdades. Volvamos ao símile do xadrez. Um dos jogadores moveu algumas peças que o colocaram em determinada posição, e ainda que o jogo não se desenvolva a seu gosto, ou lhe dê vontade de abandonar a partida, não pode deixar de fazer outra jogada, em consideração ao seu adversário. Assim, ninguém tem de permanecer passivo no jogo da vida, senão que, sob a consequente penalidade, tem de prossegui-lo, porque o mundo castiga a ociosidade, o egoísmo e a insensatez. Por muito inocente que seja o homem, ninguém o salvará de um atropelamento de automóvel se insiste em atravessar com os olhos fechados uma avenida de muito trânsito. A lei kármica nos relaciona com o mundo material e é exatamente a mesma que nos queima a mão quando a pomos no fogo e não empregamos a nossa inteligência em indagar de maneira mais discreta a natureza do fogo. Portanto, não é possível a passividade no jogo da vida. Todo aquele que aspire à senda de perfeição tem de atender ao que particularmente lhe põe o mundo adiante e crer que envolve uma lição a ele destinada e necessária ao seu progresso. O homem pode desenvolver de bom grado, na vida, suas qualidades ou potências de vontade, amor e pensamento, exercendo-as ativa, inegoísta e sensatamente, ou então, com dor, aflição se necessário. A experiência da vida o obrigará a desenvolvê-las por coação da lei. Assim diz acertadamente Emerson. Cada dia chega uma nave, e cada nave traz uma mensagem favorável para aqueles que não sentem temor ao olhar ao longe o mar, seguros de que a mensagem trazida pela nave é a que desejam escutar.
Também é parte desta lei que o homem receba o dano ou benefício que fez aos demais, mas isto tampouco é castigo, senão por educação. O homem que intencionalmente prejudique a outro dá provas de ser insensível ao bem-estar e sentimentos do prejudicado, pelo que necessita experiências que lhe avisem os bons sentimentos. Mas se prejudicou por ignorância ou estupidez, também necessita experiências que lhe ensinem a ter no futuro maior cautela com sua conduta. Poucos aqui se arrependem de sua insensatez sem as lições da experiência. Disse Wolsey: se eu houvesse servido a Deus com a metade do zelo com que servia meu rei, ele não me teria entregue em minha idade em mãos de meus inimigos. A lição que a experiência deu ao famoso cardeal é típica do ponto que consideramos, pois não só sofreu os vexames que havia infligido a outros, mas ao sofrê-los teve um vislumbre de sabedoria, uma visão de como convém portar-se na vida. Não houve desdouro para ele que não o tivesse visto até a experiência o ter golpeado duramente, porque tal é o meio de que se vale a vida para ensinar o homem. Em verdade que o objetivo da encarnação do eu não é desfrutar das já adquiridas faculdades, senão vigorizar as deficientes, e a lei kármica não cessa de proporcionar as externas condições mais adequadas para equilibrar o caráter. Quando a lei do karma nos impede de fazer o que desejamos por sabê-lo fazer rápido e bem, não é um inimigo, mas um amigo que nos assinala o que ainda temos de aprender enquanto trilhamos a reta senda de perfeição. Assim é para progredir tão rapidamente quanto lhe seja possível. O homem não só tem de aceitar o jogo, tal como o encontra no tabuleiro, e dispor-se a jogar até o fim da partida, com as peças que tenha e na situação em que se ache, senão que deve jogar de bom grado e coração alegre, sem desejar que o jogo de outra pessoa fosse o seu. Diz o Bhagavad Gita: cada qual alcança a perfeição mediante o cumprimento de seu próprio karma. A outra lei, o Dharma, rege a evolução da consciência, e em rigor não existe outra evolução, pois as formas da natureza se constroem de conformidade com a evolução da consciência. O Dharma de um homem é a sua situação na escala da evolução da consciência, e a principal característica desta lei é que a vontade, o amor e o pensamento se têm de acrescentar exercitando-os e não de outra maneira. Portanto, prudente será quem exercite suas faculdades, por insignificantes que sejam, em vez de mantê-las ociosas por não poder medi-las com as de outros a quem admira. Não o aperfeiçoará a espera, senão o esforço em realizar uma obra que lhe pareça superior às suas faculdades. Diz o Bhagavad Gita: mas vale cumprir o seu próprio dever, mesmo sem mérito, do que o dever alheio com toda a perfeição. Uma das características da lei do karma, que nos relaciona com o mundo exterior, é que, quando o homem se dedica à atividade peculiar de um raio, desenvolve e atualiza ao mesmo tempo a qualidade distintiva do raio que esteja em correspondência com o seu, segundo a analogia entre eles já mencionada. Quem se dedique à beleza artística, em qualquer de suas modalidades, desenvolverá ao mesmo tempo a vontade e autodomínio peculiares do primeiro raio. Quem siga a senda da devoção, como por exemplo a que conduz a Cristo, entrará nos sempre dilatados campos da fraternidade humana. Quem investigue a verdade científica chegará a ter também algo de filósofo. Quem trabalhe destramente com firme vontade acabará por sentir e amar a beleza, pois a habilidade na ação produz sempre obras belas,
porque é causa de beleza. Quem experimente o sentimento de fraternidade humana começará por estimar quanto vale o companheirismo e acabará por venerar devotamente aqueles que lhe sejam superiores, como irmãos maiores na grande família humana. E o filósofo que trate de compreender as relações entre o homem e o mundo entrará algum dia nos domínios da ciência. A mesma lei rege também o progresso das nações. Nossa presente sub-raça propende à filosofia e a tudo quanto desenvolva a mente superior. E nos Estados Unidos, onde o povo tributa culto à abundância e à prosperidade e admira todo o grandioso, nota-se que a mente da sexta sub-raça está dando mostras de um sentimento de fraternidade como talvez em nenhum outro país do mundo. Quando a fraternidade houver estabelecido seu império na ainda longínqua maturidade da sexta sub-raça, como na quinta tem conseguido a ciência ruidosos triunfos e penetrando até nos mais leves pormenores da vida, na quinta, cabe predizer que tudo quanto o homem tiver de fazer na sétima sub-raça será embelezar todos os aspectos da vida. Com isso, aumentará poderosamente a sua vontade e gozará da liberdade externa que possibilitará a culta e ilustrada anarquia, impossível de se estabelecer até que com indisputada soberania prevaleça a fraternidade.